Como nós estávamos falando no nosso vídeo anterior, passou a haver uma busca para que o objeto de estudo da psicologia pudesse ser um objeto de estudo que dá para observar, que dá para registrar, descrever, comparar, verificar. E havia essa questão: será que dá para ter um objeto de estudo da psicologia como algo que a gente observa? E aí passou a haver a defesa de que sim, algo que a gente observa e que dá para estudar cientificamente. Qual é esse objeto de estudo que eu posso observar, registrar, descrever, comparar, verificar? A ideia, então, de que a psicologia pode estudar o comportamento, né? Seria uma área da ciência que é o conhecimento do comportamento humano. E o comportamento é algo que eu posso, sim, observar, que eu posso, sim, estudar objetivamente. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre essas correntes, o comportamentalismo, e autores que defenderam a psicologia como estudo do comportamento e também outros que contribuíram para essa visão. Um psicólogo muito importante para a gente considerar essa forma de olhar para a psicologia como estudo do comportamento é o Watson, o John Watson. E aqui tem uma citação dele que eu tirei do livro que chama O Livro de Ouro da Psicologia. Ele diz assim: a psicologia, tal como vê um behaviorista, é um ramo experimental puramente objetivo das ciências naturais. Behavior é comportamento em inglês, então behaviorista, comportamentalista. E aí a gente vê essa preocupação, esse comprometimento, essa prioridade com a objetividade, com a produção de um conhecimento objetivo. E no caso, a psicologia como a produção de um conhecimento objetivo sobre o comportamento. Watson, ele nasceu em 1878 e ele defendeu como objeto da psicologia o comportamento e as interações do comportamento com o ambiente. Para isso, o método seria a observação e a experimentação, observar o comportamento e fazer experimentos em que esse comportamento pudesse ser observado nas interações com o ambiente. Para isso, era preciso estudar tudo o que fosse publicamente observável, um comportamento que eu posso ver, outras pessoas podem ver. Quem se propor a estudar cientificamente vai poder observar aquele comportamento. Redefine, então, a psicologia, né, em vez de psicologia, que é conhecimento sobre a psique, tornaria-se, então, a ciência do comportamento. No nosso livro principal da matéria, que é Psicologia, uma nova introdução, o comportamentalismo ele é discutido. Como um comportamentalismo, pela primeira vez, os estudos psicológicos deram as costas à experiência imediata. Tudo aquilo que faz parte da experiência subjetiva e individualizada deixa de ter lugar na ciência, seja porque não tem importância, seja porque não é acessível aos métodos objetivos. Então, aquela ênfase na subjetividade, nas experiências subjetivas, em como cada pessoa vive subjetivamente o que objetivamente acontece, ela cai, porque o importante aqui é algo que possa ser objetivamente observado, objetivamente estudado, para que um conhecimento científico seja produzido, né? O Watson, ele defende, então, que o sujeito do comportamento é o organismo. E para estudar o organismo, a gente pode também estudar outros animais. Afinal de contas, os outros animais são organismos também. Uma psicologia científica vai considerar, então, a relação entre organismo e ambiente, e para isso a gente pode fazer experimentos com seres não humanos. Foram feitos experimentos, então, com ratos, com pombos, com macacos, conhecendo os comportamentos desses seres não humanos. Se aprende mais sobre os comportamentos e isso pode ajudar a compreender o comportamento humano.
No livro, o Luiz Cláudio Figueiredo e o Pedro Santi dizem: Watson propõe que a psicologia seja uma ciência empírica e que leve a generalizações amplas sobre o comportamento humano, mantendo-se a uniformidade do procedimento experimental, para que os experimentos dos psicólogos possam, assim como os dos físicos e químicos, ser replicados em laboratório. Então, havia bastante essa preocupação com a produção do conhecimento científico e com o método científico, no caso, o método experimental, certo? O Watson, ele nessa busca por prever e controlar os comportamentos, ele fez os estudos com animais, depois ele fez também estudos com crianças, pensando nas interações dos adultos com crianças, né, pensando que dava para ensinar comportamentos, principalmente controlando as respostas dos adultos com as crianças, e no final ele também foi convidado por uma grande empresa de publicidade para essas questões que ele estudou sobre o comportamento serem aproveitadas na propaganda também. Então, o Watson foi o primeiro, né, a propor como objeto de estudo o comportamento. Hoje em dia, né, no curso, por exemplo, no curso de psicologia do IMES, vocês aprenderão sobre análise do comportamento, mas não é tal como Watson propôs. Watson foi o primeiro, mas quem realmente marca a compreensão do comportamento como objeto de estudo e como o comportamento será estudado é Skinner, que nós falaremos no próximo vídeo.